Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje a proposta de lei do Governo juntamente com os projetos de lei do PSD, CDS e PAN que defendem a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Referir que a proposta de lei do Governo não expressa nem formaliza a criação do Estatuto do Cuidador Informal. A proposta vem estabelecer as medidas de apoio ao cuidador informal e vem regular os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada. Com a presente proposta de lei do Governo, vão ser desenvolvidos projetos piloto experimentais pelo prazo de 12 meses e só depois de avaliados é que a presente lei vai ser objeto de regulamentação específica. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, o estudo efetuado pelo Grupo de Trabalho da Saúde em colaboração com o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho vem confirmar que os cuidadores informais são, na sua maioria, mulheres entre os 45 e 75 anos que muitas vezes adiam os seus sonhos de vida. Hoje, Dia Internacional da Mulher, deixo aqui o meu tributo e reconhecimento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal enfrenta um duplo envelhecimento da população, resultado do aumento da longevidade e da redução do número de nascimentos. A longevidade, na maioria dos casos, caminha lado a lado com situações de debilidades físicas, de dependências e de demências, que por vezes nos colocam sem aviso prévio ao cuidado de outra pessoa. Salientar que o nosso país tem uma realidade incontornável de apoio familiar aos dependentes no domicílio, uma alternativa mais humanizada e integradora que evita, em muitos casos, a institucionalização da pessoa dependente, uma realidade que carece de reconhecimento por parte do legislador. De facto, hoje vivemos num país mais envelhecido. Cerca de 35 mil idosos vivem em situação de isolamento. Existem também milhares de pessoas que, apesar de não serem idosas, necessitam de apoio com caráter permanente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos disponíveis e queremos contribuir para o debate. Nesse sentido, e depois de ouvirmos especialistas, associações, entidades da economia social, cuidadores e empregadores, elaboramos e apresentamos o projeto de lei número 1132, que visa o reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei do PSD recupera uma proposta apresentada no âmbito do Orçamento de Estado, chumbada pelos partidos do Governo, e que vem introduzir medidas fiscais de apoio que consiste no reconhecimento das despesas com contratos destinados a apoiar as pessoas no domicílio, equiparando-as para efeitos de IRS em encargos com lares. Para o PSD, a formação e capacitação do cuidador informal é fundamental, bem como a implementação de medidas de apoio psicossocial na área da saúde e de medidas de apoio social e de descanso ao cuidador na área da segurança social e trabalho. O cuidador pode, se assim entender, beneficiar também do regime social voluntário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei do PSD pretende criar o Estatuto do Cuidador Informal ao contrário da proposta de lei do Governo. O nosso Estatuto define quem é o cuidador e a pessoa em situação de dependência, estabelece os direitos e os deveres do cuidador. Entendemos que o descanso ao cuidador informal deve ser divulgado e assegurado pelos serviços públicos em articulação com entidades locais da economia social ou privadas. Na área laboral, defendemos que as alterações ao Código do Trabalho devem ser discutidas em sede de concertação social, onde poderão ser promovidos direitos específicos, nomeadamente no respeito ao descanso do cuidador e à necessidade dos cuidados urgentes. Temos consciência que existe um longo caminho a percorrer nestas matérias. Este é o primeiro passo, que tem que ser um passo seguro, que tem que ser um passo inequívoco de reconhecimento e de apoio aos cuidadores informais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei apresentada pelo Governo não é mais do que um conjunto de medidas, de intenções de apoio que vão somente funcionar através de um projeto piloto, que vai chegar apenas a alguns. Claramente existe aqui um problema de equidade no tratamento dado aos cuidadores informais.
Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata preocupa-se com as pessoas e com o seu bem-estar. Não podemos ignorar o cuidador informal enquanto cuidador que vive um processo complexo que passa por deixar de cuidar de si e de ter tempo para si. Vive em função da pessoa dependente, isolando-se muitas vezes dos amigos e da sua própria família. Os cuidadores informais não são profissionais, são, de um modo geral, familiares da pessoa dependente que, de forma voluntária, benévola, se dedicam e entregam ao cuidado do outro sem pedir nada em troca. Na maioria dos casos, substituem-se ao próprio Estado com um único objetivo, o de assegurar o conforto, bem-estar e qualidade de vida à pessoa em situação de dependência. Para o Partido Social Democrata, esta é uma matéria da maior relevância e sensibilidade. É uma matéria consensual que diz respeito a todos os portugueses e à sociedade em geral. É uma matéria que nos deve convocar a todos, sem exceção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata é um partido responsável. Não contem connosco para criar ilusões, falsas expectativas. Estamos, como sempre estivemos nesta matéria, disponíveis e empenhados a trabalhar na construção de consensos e soluções legislativas efetivas. Entendemos que não devem ser criadas expectativas ou oferecidas fantasias que sabemos de antemão que não vamos conseguir cumprir com elas. Para o Partido Social Democrata, as pessoas e os interesses das pessoas estão acima de todo e qualquer interesse ou agenda política. Dizer que estamos e reafirmamos que estamos disponíveis para, em sede de especialidade, melhorar o documento e construir uma solução efetiva, tendo em conta as pessoas. Termino voltando a reafirmar que esta é uma matéria da maior relevância e de enorme significado e sensibilidade, consciente de que este é o primeiro passo de muitos outros, é um passo que deve ser seguro e inequívoco de apoio aos cuidadores informais. Podem contar connosco para fazer parte da construção de uma solução efetiva. Os cuidadores informais merecem o reconhecimento por parte do legislador, disse.